Viu, gente? Olá, Ana. Olha, essas mudanças no Código de Processo Penal, elas atingem principalmente as regras para prisão preventiva e também a possibilidade de aplicação de outras medidas além da reclusão. Quem vai explicar para a gente é o advogado, professor de Processo Penal e defensor público federal, César Faria. Muito bom dia, professor. Qual é o objetivo dessas mudanças? Por que está se alterando o Código de Processo Penal agora? Bom dia, Jéssica. Essas mudanças, ela decorrem do colapso do sistema carcerário nacional. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos já mais de 500 mil pessoas presas no Brasil. E dessas 500 mil, 200 mil em situação de prisão cautelar. Então, fora essa questão de natureza pragmática, claro que também tem a observância, a regra da presunção de inocência, que deve sempre imperar no Estado Democrático de Direito. Então significa aí melhorar as condições de prisão ou liberar da prisão essas pessoas que ainda não foram julgadas, não foram condenadas, não é isso? É, porque houve uma restrição agora para a decretação da prisão preventiva. Como já devia ser. Agora, somente aqueles crimes mais graves, cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Então, efetivamente, essas pessoas, vocês terem uma ideia só, de furto simples, nós temos uma estatística que hoje no Brasil existem mais de 30 mil pessoas presas sem julgamento, esperando julgamento por furto simples. Essas pessoas vão sair, porque não é justo que elas fiquem sem julgamento por anos, não é? Como se fossem condenadas, porque o que está havendo é isso, um desvirtuamento da natureza, da função da prisão preventiva. A prisão preventiva tem uma natureza cautelar e não a natureza sancionatória. A natureza sancionatória, é preciso que se diga, ela é inerente à prisão-sanção, e essa prisão-sanção, ela só pode ocorrer depois de um processo regular com as garantias da ampla defesa e do contraditório. Então, professor, para os suspeitos, para os acusados, esse é um grande avanço e costuma-se dizer que se conhece o grau de evolução de uma sociedade pela maneira como trata os seus presos, né? Agora, para a sociedade, de um modo geral, em que isso ajuda? Olha, para a sociedade também ajuda muito. Para o Estado, porque não vai, essas prisões são muito onerosas. Nós sabemos que a lei diz que esses presos provisórios devem ficar separados dos presos definitivos, os presos condenados. Mas isso não ocorre na prática. Na prática, nós sabemos que existe uma promiscuidade, uma contaminação. Então, quem cometeu um pequeno ou médio delito está convivendo com profissionais do crime. E, então, isso para a sociedade é muito bom, porque vai evitar que eles saiam de lá para cometer crimes mais graves. Além, como eu falei, de ser antipedagógica e ser deletéria pelo princípio do Estado Democrático de Direito. E no caso dessas outras medidas cautelares, ao invés, então, de ficar presos enquanto aguardam o julgamento, esses suspeitos podem cumprir outras medidas. Quais seriam elas? Jéssica, esse ponto é muito importante que você tocou. Por quê? Porque o juiz, antes desta lei, ele ficava numa situação difícil de um pedido de prisão preventiva. Ele tinha que decretar simplesmente a prisão preventiva ou soltar. Agora não, agora ele tem diversas alternativas menos gravosas, menos custosas, como, por exemplo, o recolhimento domiciliar, proibição de frequentar determinados locais, em relação à violência doméstica, proibição de ter contato com determinadas pessoas. São várias medidas, inclusive suspensão da função pública para evitar a reiteração da infração penal, suspensão de atividades econômicas até, que é até polêmica isso, até mesmo a monitoração eletrônica também é prevista, além de prisão domiciliar. Realmente são muitas, mais de 10 alternativas hoje que o juiz tem para não decretar prisão preventiva. Porque a prisão preventiva, esse é o objetivo da lei, está de acordo com a Constituição, é que a prisão preventiva fique reservada para situações excepcionalíssimas, quando realmente precise prender para assegurar a eficácia útil do processo. E alguém, por exemplo, que está ameaçando testemunha, que está se preparando para fugir. Fora essas hipóteses, realmente não se justifica a prisão preventiva. Ana Paula vai fazer uma pergunta para o professor? Queria, Jéssica, fazer, bom dia, professor, sobre os menores quando eles são presos. Vai ter também alguma alteração, professor? Ela pergunta se os menores, ele está sem retorno aqui, então vou transferir a pergunta. Sobre os menores, para eles também vai haver alguma alteração no momento da apreensão? Não, em relação a essa lei não se aplica aos menores. Essa lei é só para aqueles que são maiores de 18 anos. Ela não se aplica. Não há nenhuma alteração. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Então, a partir de segunda-feira, essas modificações aí começam para tentar diminuir o número de presos, né? Agora é importante também a gente atuar na prevenção. Vamos esperar. Com vocês aí no